Muita paz nos corações. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Neste ano de 2014, nós estamos comemorando duas grandes datas. O Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo e o centenário de nascimento de Herculano Pires. Então, duas datas muito importantes. Quanto a Herculano Pires, confesso a todos que até um mês atrás eu não tinha uma avaliação precisa da grandeza desse trabalhador espírita. Eu não sabia, por exemplo, de que sem ele, sem a presença de Herculano Pires no movimento espírita, a doutrina que nós seguimos estaria levada ao léu, completamente desvirtuada nas suas origens, nas suas bases. As bases da doutrina espírita estão sedimentadas em 5 grandes colunas, que são os livros básicos da doutrina: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas 5 colunas, essas 5 vigas de sustentação, necessariamente precisam estar incólumes, ou seja, ninguém tem autoridade para mexer, para alterar, para adulterar em nenhum desses pontos. E foi o que aconteceu na história do movimento espírita no ano de 1973, quando, por certo descuido, alguns espíritas da Federação Espírita de São Paulo procederam deturpação no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos perceber que às vezes uma palavra mal colocada, mal pensada ou dita precipitadamente pode provocar um transtorno lá na frente. E nós vamos tomar conhecimento que 2 membros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 1973, saía até Uberaba para encontrar-se com Chico Xavier. Encontraram-no no meio de um público humilde e ouviram dos lábios de Chico uma expressão que dizia mais ou menos o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo, meus queridos amigos e irmãos, contém palavras difíceis, às vezes que o público, o grande público, às vezes não alcança o sentido, o significado. Outras frases do próprio codificador nos pareceu muito duras. Então, quiçá nós pudéssemos torná-las mais suaves, mais claras. Então, dito uma coisa assim, que sem nenhuma pretensão maior, aqueles 2 homens da Federação do Espírita do Estado de São Paulo, Paulo Alves Godoy, excelente escritor espírita, e Jamil Salomão, os 2 cumprimentaram o Chico Xavier. E quando estavam de volta ao estado de São Paulo, no caminho, Jamil disse para Godoy: Godoy, você prestou atenção no que Chico disse?
se eu entendi, seria importante a gente tornar o Evangelho mais simples, mais acessível ao grande público. Usar uma linguagem popular. Parecia algo muito inocente. Inocente se ele não tivesse o propósito de, dando certo a edição do Evangelho segundo o Espiritismo, feito de uma forma diferente das origens, o segundo passo seria publicar, traduzir e publicar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, os demais livros da codificação. Ou seja, chegar-se-ia ao ponto de termos a base da doutrina, a sustentação da doutrina comprometida. Foram a São Paulo, estudaram com a direção da federação e chegaram à conclusão que isso não era nada demais, seria algo inofensivo, e lançaram no espaço para o público 30.000 exemplares de o Evangelho segundo o Espiritismo, absolutamente distorcido da linguagem firme e forte de Kardec, tirando aquela expressão de seriedade, levando algumas passagens ao fato de hilariante. Então, quando Herculano Pires, o grande defensor da pureza da doutrina espírita, o grande apóstolo de Kardec, aquele que afirmava que Kardec era a bússola do espírita, a bússola que nos aponta o verdadeiro caminho, quando chega às suas mãos a edição do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Paulo Godoy, ele acha aquilo um absurdo, porque era um precedente que iria se abrir para as demais edições da codificação espírita. Então ele vai à luta, brada, fala, grita, escreve, publica livros, dá entrevistas, acusa, até que a Federação Espírita do Estado de São Paulo reconhece o erro, mas Paulo Godoy diz: a culpa sabe de quem foi? De Chico Xavier. Uma frase solta, mal interpretada, aproveitada por negociantes, porque queriam fazer negócio, publicar livros e apurar dinheiro para a federação. Então, a doutrina espírita não pode pensar somente em ganhar dinheiro. Publica seus livros, mas tem de ser na sua seriedade. E tem de ser livros a preços módicos para que o grande público possa ter acesso. Voltemos então ao tema da palestra. Jesus, o mestre, Kardec, a bússola. Nós escolhemos esse tema porque muita gente que não é espírita fica apontando para nós, dizendo: vocês seguem Jesus? Acreditam em Jesus? Mas por que vocês dizem isso? Ah, porque vocês falam muito em Kardec. Não. Kardec é a bússola do dizer de Herculano Pires. Jesus é o mestre dos mestres. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. Modelo e guia de toda a humanidade. O maior espírito que já desceu à terra e que nos premiou com a chegada do seu Evangelho. Que nos trouxe Jesus. Antes de tudo e acima de tudo, ensinou-nos o perdão. A perdoar 70 vezes 7 vezes. Ensinou-nos a amar. Porque sem amor, absolutamente não chegamos em lugar nenhum.
e que a lei básica do ser humano é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resumem todas as leis e os profetas. Portanto, a doutrina espírita coloca em primeiro plano Jesus. Depois nós temos de considerar que Kardec era o seguidor de Jesus. Foi escolhido por Jesus para codificar a doutrina, e aí nós voltamos no tempo até o Evangelho de João, capítulo 14 e capítulo 15, e vamos nos lembrar que Jesus, compreendendo que a massa humana não conseguia entender a sua mensagem na íntegra, e além do mais que ele tinha muita coisa a explicar e a gente não alcançava, ele diz: eu vou para meu Pai, mas eu rogarei a Ele que envie no futuro um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E esse outro Consolador se chamará o Espírito da Verdade. E vem então, em 1857, Kardec publicando o Livro dos Espíritos e a sequência, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, estruturando essa doutrina fantasticamente bela, extraordinariamente rica e transformadora. E Kardec pergunta: que espíritos são esses tão puros que me acompanham, que me seguem, que me orientam, que me inspiram para eu redigir o Evangelho segundo o Espiritismo, os outros livros? Então, o Espírito informa-lhe: podeis me chamar de Espírito de verdade. Estava ali fechando o Espírito de verdade anunciado a Kardec ser o grande protetor dele, com o anúncio de Jesus, que no outro Consolador que viria seria o Espírito da verdade. No Livro dos Espíritos, antes de iniciar as perguntas e respostas, em número de 1019, existe um capítulo intitulado Prolegômenos, em que tem um desenho de uma rama de videira, em que tem algumas folhas, um cacho de uvas. E assinado, essa mensagem é assinada no final pelos participantes na elaboração da doutrina dos Espíritos. A doutrina que nós seguimos não veio da cabeça de Kardec, veio do coração de Jesus, veio sob desejo de Deus, porque Ele mandou para a terra Moisés para nos trazer a primeira revelação com os 10 mandamentos. Pela vontade de Deus, mandou-nos Jesus, a segunda grande revelação. E posteriormente chega Kardec para organizar a doutrina espírita, a terceira revelação. É uma doutrina fantástica. Teve como colaboradores para a sua estruturação a lei do Espírito de verdade, que tudo faz crer tratar-se do próprio Jesus, que estava supervisionando essa doutrina que nós seguimos. Estava São Luís, João o Evangelista, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, Fénelon, Swedenborg, Franklin e tantos outros luminares. Então essa doutrina é extraordinariamente bela, rica, e é um tesouro colocado ao nosso dispor. Os espíritos que assinaram a mensagem disseram: coloquem no frontispício da doutrina esse desenho
dessa rama de figueira, de videira, de vide. O que queria dizer esse desenho de uma rama de um pé de uva? O que queria simbolizar? Kardec publica isso no Livro dos Espíritos, mas eu creio, eu interpretei como que dissesse: a doutrina espírita é ciência, é filosofia, é religião, mas a sua essência é o ramo de videira. Coloque esse desenho no frontispício da doutrina, é o marco principal da doutrina. E a tradução e a interpretação a gente vai achar no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 15, que Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o viticultor, e vós sois o ramo. Nós somos os ramos. Esse desenho do ramo da figueira, colocado no Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, retrata cada um de nós. E Jesus diz em João 15: o ramo que segue meus mandamentos, que segue aquilo que eu determino, dá muitos frutos. Mas o ramo que não segue os meus conceitos, seca. E são retirados e lançados ao fogo. Nós somos ramos presos à figueira que é Jesus. É o caule maior, é Jesus. Estamos todos presos ao Mestre. Mas somos ramos produtivos ou ramos improdutivos? Nós sabemos que a doutrina espírita é constituída de ciência, filosofia e religião. Herculano Pires, o filósofo espírita, o conhecedor mais profundo da doutrina espírita, que se tem notícia, o maior conhecedor de Allan Kardec e da codificação, elogiado pelo próprio Emmanuel, guia protetor que era de Chico Xavier, que diz a respeito de Herculano Pires: Herculano Pires é o metro que melhor soube medir Kardec. Eu diria, é o grande zeloso da pureza da doutrina espírita, o grande zelador. E diz Herculano Pires: e Kardec partiu dos fenômenos, das mesas que giravam, das cadeiras que batiam, dos sons difusos e confusos, para pesquisas diárias, permanentes, investigações científicas, fundar a base científica da doutrina. E nas suas perquisições para descobrir a causa, quem provocava aqueles fenômenos, ele criava a filosofia espírita. E na dedução, no entendimento da lógica, da parte essencialmente moral que constituía a mensagem dos espíritos, ele formava a religião espírita. Resta nos perguntar: qual das três partes, ciência, filosofia ou religião, é para nós a mais importante? É lógico, para o cientista, para o pesquisador, a parte mais importante é a parte científica. Para o filósofo, o escritor, o culto, o intelectual, possivelmente ele opte pela parte filosófica. Mas, na verdade, em considerando que nós somos carentes de virtudes, nós somos ainda ramos ressequidos. Então necessitamos muito mais do lado religioso. Então, no atual momento da humanidade, é, ao nosso entender, a parte substancial, a mais importante, é a parte religiosa. Porque se eu sou religioso, se eu sou cristão autêntico, eu sou trabalhador, perseverante, estudioso.
E eu, sendo perseverante, estudioso e pesquisador, sou filósofo. Eu sou investigador, sou cientista também. Porque o espírita não aceita as coisas porque os outros disseram, mas porque ele investiga. Nós temos conosco um tesouro, que é a doutrina. Tesouro esse que nós não imaginamos o valor. E deixamos o tempo passar, sem saber imaginar o que estamos desperdiçando dessa doutrina. E nos transportamos a Jesus. Para Mateus capítulo 13, em que ele faz a seguinte comparação. O reino dos céus é semelhante a um homem que vai ao campo. E nesse campo ele acha, ele descobre, ele encontra um tesouro. E quando ele descobre esse tesouro no campo, o que é que ele faz? Ele cobre com algumas folhas, volta desesperadamente rápido para casa e diz para sua esposa: nós estamos ricos pela eternidade, porque eu acabo de achar um tesouro de valor inimaginável. O que é que você vai fazer? Pergunta ela. Eu vou comprar esse terreno, porque eu quero estar de posse desse tesouro. E esse homem de Jesus, na sua parábola, vende tudo que tem. Vende a casa, vende os móveis, vende a louça, vende o cavalo, vende o porco, vende a roupa, vende tudo para comprar aquela terra, porque aquela terra tinha um tesouro. E esse tesouro para nós é a doutrina espírita. Temos conosco esse tesouro. Achamos esse tesouro. As pessoas recém-ingressas na doutrina espírita sentem o impacto do tesouro de tal forma que anda às vezes falando sozinho, querendo convencer as pessoas para serem espíritas, porque ele sabe que achou o tesouro. Mas nós acostumamos-nos a aconselhar: tenham paciência. Cada qual desperta no tempo propício. A doutrina espírita não sugere a busca por adeptos, respeita a crença de todas as pessoas e entende que aqueles que estão entusiasmados é porque realmente reconheceram, sentiram o tesouro que querem transferir para os outros. Mas tenhamos paciência. Tenhamos paciência. Portanto, a doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. E em sendo religião, nós enfocamos mais diretamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Sem esquecer, evidentemente, do lado filosófico do Livro dos Espíritos, que na sua essência ele retrata toda a doutrina. Lá dentro do Livro dos Espíritos tem pedaços do Evangelho, pedaços do Livro dos Médiuns, do céu, inferno, da gente, de tudo. Ali é a essência. Mas nós buscamos no Evangelho no lar, no Evangelho segundo o Espiritismo, um contato mais direto com a palavra de Jesus, com a presença do Mestre em nossas vidas. E o que fez Kardec na época? Porque as pessoas perguntam: mas vocês espíritas são verdadeiramente cristãos? Como é a Bíblia de vocês? É diferente da nossa?
A Bíblia que a doutrina espírita segue é a mesma Bíblia que o evangélico, que o católico, que o protestante segue. É exatamente a mesma. Apenas nós espíritas priorizamos o Novo Testamento de Jesus, sem esquecer o valor do Antigo Testamento, mas priorizamos o Novo Testamento, porque afinal de contas nós somos seguidores do Cristo e não de Moisés. Então o que fez Kardec? Eu tenho que publicar um livro que enfoque Jesus, que enfoque o Evangelho, que mostre à humanidade o Consolador, porque a função da doutrina espírita é função consoladora, que a ciência não consola, esclarece, mas não consola. Quando perguntaram a Chico, certa vez, sobre a grandeza de Jesus, do seu Evangelho, ele disse: olha, Jesus ensinou o perdão e o amor. Ele cuidou dos enfermos, dos chagados, dos desprezados, dos pobres, dos humildes. Respeitamos os grandes filósofos que a terra recebeu, como Sócrates, Platão, Aristóteles, mas não temos notícia que eles vivessem abraçados ou de braços ou socorrendo o faminto, o pobre, o doente, o enfermo. Luminares da inteligência, mas o coração, quem mexeu com ele foi Jesus. Então Kardec pensou: eu preciso falar sobre o Evangelho, mas é polêmico, porque baseado na mesma Bíblia, tem uma diversidade de segmentos religiosos, evangélicos centenas, alguns católicos, e nós temos que primar pela nossa unicidade. O que fez Kardec? Ora, o Evangelho, o Novo Testamento de Jesus, tem a vida pública de Jesus, seus atos, seus afazeres, suas viagens. Isso não é substancial, eu não vou colocar isso. Tem as curas milagrosas, fantásticas, eu também não vou colocar. Isso não é fundamental. Tem as profecias que Jesus fez, eu também não vou colocar. Não vou criar polêmica com ninguém a respeito de interpretações sobre as suas profecias. Não vou colocar. Tem as palavras, frases que foram aproveitadas para fazer dogmas de outras religiões que o Espiritismo não tem dogma. Eu não vou colocar essas frases, porque eu vou criar realmente uma verdadeira guerra. Eu vou colocar somente a parte moral, porque são lições morais de Jesus que nós precisamos. O mais pode ser esquecido, guardado em quarentena. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo não está sujeito a agressões, porque é a mensagem consoladora, amorosa de Jesus, que qualquer um pode ler e entender a explicação que ele dava, que ele deu, complementado por mensagem dos espíritos luminares. Ali está a base religiosa da doutrina espírita. Portanto, nós temos aí o esboço do trabalho de Kardec, do suporte de Jesus, envolvendo esta doutrina, ele assessora esta doutrina. Temos o trabalho de Herculano Pires em policiar, em fiscalizar, por amor à doutrina. E nós que somos muito religiosos, nós que estamos muito ligados à parte religiosa da doutrina espírita, precisamos ter um certo cuidado, porque Jesus, para muitos, era aquele exemplo de uma bondade excessiva, de um amor transbordante, de uma suscetibilidade fora do comum. Mas nós não vamos encontrar um Jesus frágil, um Jesus
excessivamente tolerante, nem passando a mão na cabeça daqueles que cometiam seus deslizes. Ele apontava o erro. Que tua palavra seja sim, sim e não, não. Ou seja, demonstrava firmeza. Nós espíritas precisamos entender que Jesus, com todo o seu amor, era o amor da firmeza. Não era o amor da conivência. Olha, eu não quero reclamar não, para não magoar. Deixa ele cometendo o mesmo pecado. Olha que engano. Quantos pais... Não, eu não vou botar o menino de castigo, não vou reclamar não, para não criar um trauma no menino. E o menino que não é traumatizado, depois provoca traumatismo craniano nos pais. Pela violência. Porque ele criou os filhos como quem cria galinha no terreiro, dando comida somente, sem dar educação. Então nós precisamos entender um Jesus firme e forte. Ele disse: eu trabalho todos os dias e meu pai nunca deixou de trabalhar. Isso é um recado para os preguiçosos. Um recado para nós quando estamos com preguiça de vir à casa espírita, de fazer isso ou fazer aquilo. É preciso trabalhar muito, sabe por quê? Porque Deus não para de trabalhar. E se nós queremos estar em sintonia com Deus, precisamos estar trabalhando sempre. Porque Deus é trabalho e amor. Mas sabe qual é o problema nosso? É que nós não sabemos dosar o nosso amor, nem dosar a nossa energia. Quando queremos ser enérgicos, agredimos. Quando queremos ser amorosos, toleramos o erro. Dois absurdos. Então nós precisamos dosar, ser autênticos, ter autoridade, sem negligenciar e sendo amorosos. Como é bom ter autoridade. E então nós vamos nos lembrar e nos transportar de novamente ao Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 21. Em que Jesus, ao aproximar-se a época da Páscoa, em que as pessoas estavam em oração, quase santificadas, fazendo oferendas, a ceia pascal que eles faziam, agradecendo aos deuses por terem saído da escravidão do Egito, vai Jesus e visita o templo de Jerusalém, preparativos para a santidade da Páscoa. E quando ele chega no templo de Jerusalém, o que é que ele vê? O povo, a massa, negociando com as coisas de Deus, vendendo promessas, vendendo salvação, vendendo curas, vendendo pecados. Pois é, interessante. Vocês querem comprar pecado? Eu acho que virtude, até que tem gente que queira comprar virtude, embora não tenha para se vender em canto nenhum. Mas se fosse dizer assim, vamos vender virtude, aparecia comprador. Mas pecado eu acho que ninguém quer, mas o pessoal vendia pecado. Sabe como é vender pecado? Vender pecado é o que se fazia na Idade Média. Era você ir para a igreja e entregar uma fortuna para que seus pecados fossem perdoados. Estava vendendo os pecados? Vendendo. Estava liberto dos seus pecados. Jesus chega aquele inferno, aquele comércio das coisas divinas. Jesus não seria jamais conivente e dizer, está tudo muito bom, faça o que vocês quiserem, sabe, eu vou fechar os olhos. Ele não fez isso não. Jesus pegou umas cordas, juntou-as, formou um pequeno chicote e açoitou o ar. Eu imagino a quantidade de fluidos, de energia que saiu desse azorrague que ele remetia no espaço. Jesus não bateu no lombo de ninguém, nas costas de ninguém, não agrediu nenhum animal.
mas o impacto vibratório da sua energia, do seu verbo, da sua autoridade moral, fez com que os vendilhões do templo saíssem desesperados, correndo, empurrando mesa, virando as coisas, apavorados. Quanta autoridade de Jesus! Então nós precisamos perceber esse detalhe, precisamos ter autoridade no lar, em casa, implantando o evangelho no lar, com o nosso exemplo, porque se eu não dou o exemplo, que autoridade eu tenho para com meus filhos? Olha, vamos ter cuidado com nossos filhos, eles estão bebendo. Deixe de beber. Se bebe, pare de beber. Se fuma, pare de fumar. Se joga, também abandone o vício, porque ninguém tem mais autoridade do que aquele que exemplifica. E quando tivermos autoridade, não é preciso agressividade. Energia é virtude, violência não, mas energia é virtude. Ter energia, firmeza, não negar o filho. Chega todo docinho, deixe papai. Mas se for coisa errada, não, meu filho. A gente tem que ser firme. O não, não, o sim, sim, que Jesus ensinou. É isso que o Evangelho nos manda, amar o próximo, mas nada em excesso. Porque amar o próximo, vou deixar o próximo sem trabalhar, vou alimentar essa pessoa o resto da vida para que ele não precise trabalhar. Não é um bem, não é um mal. É preciso energia. Trabalhe, meu filho, tem essa ajuda aqui para você, você vai melhorar de saúde, vai ter essa cesta básica, mas trabalhe. É preciso de energia, é preciso de uma visão dinâmica de Jesus. Há uma passagem no Apocalipse, no capítulo 3, em que supõe-se ser Jesus falando, ele diz assim: reconheço que tu és morno. Olha o que Jesus diz: reconheço que tu és morno. Antes eu queria que tu fosses frio ou quente, mas é morno, e porque eu és morno, eu vomito. Então Jesus não quer ninguém molenga. Seja frio ou quente, seja o extremo, mas no caminho do meio eu não vou, eu não sei, eu não me decido. Não, o Espírito é decidido. Ou eu vou, eu não vou, eu faço ou não faço, decidido, não fica na coluna do meio. Então, o Evangelho é operoso. Dizia o apóstolo Paulo: eu ganhei a grande batalha, eu venci a grande batalha e conquistei a fé. É uma batalha imensa que nós temos que enfrentar contra os nossos defeitos. Herculano Pires, que nasceu em 1914 na cidade de Avaré, no estado de São Paulo, era do berço, desde a vida passada, porque na existência anterior, Herculano Pires já era um grande escritor, romancista e filósofo. Alexandre Herculano, lá de Portugal, renasce no Brasil em 1914, e com 16 anos já publicava seu primeiro livro. Aos 22 já fazia a primeira conferência espírita, embora ele tenha passado a maior parte do tempo da sua vida sendo católico e depois teosofista, e por fim conheceu o Livro dos Espíritos, esse livro transformador. Então, depois que conheceu o Espiritismo, ele se preparou e fez uma conferência na cidade de Impaiçu, no interior do estado de São Paulo. Quando terminou a conferência, ele foi abraçado por várias pessoas, até que uma jovem se aproximou dele. Os olhares se cruzaram. Eu acho que o seu espírito ficou fulminado pelo olhar daquela jovem. E vice-versa, porque nós somos atraídos aos grandes encontros. Ele olhou para ela olhou para ele, e os dois estremeceram do fio de cabelo da cabeça à planta dos pés. Mas era um momento fugaz, era uma
uma parabenização após uma conferência. Ela o abraçou e ele voltou de viagem. Não mais teve notícias dessa jovem. Não mais teve notícia. Eu, abrindo parêntese, particularmente, eu tenho assim uma certa curiosidade de descobrir como as pessoas se enamoraram. Eu acho tão doce, tão interessante ver como surgiu a paixão, o amor, os casamentos, a emoção dos encontros, de almas que se identificam. Eu acho tão bonito, tão romântico, e eu fui seguindo a história de Herculano Pires. 2 anos depois daquela conferência, ele apanha o trem e vai à cidade de Avaré, a cidade que ele nasceu, para resolver problemas pessoais. Quando desce do trem para a plataforma, depara-se com a jovem Maria Virgínia, a mesma jovem morena que o abraçou há 2 anos atrás. Ele disse: parece que eu lhe conheço, é Maria Virgínia, não é isso? Ela disse: sou eu mesmo. Se abraçaram, ele sorriu. Aí ele perguntou: você está esperando alguém nesse trem? Não, eu vou embarcar. Ele: pois é, eu acabei de chegar, mas eu vou embarcar, depois a gente conversa. Aí ele entrou também. Espere, o trem vai partir, você entrou. Não, mas tem nada não, quero conversar com você. Mas conversa outra hora, o trem partiu. Mas você acabou de chegar e já vai no trem para outro lugar? Eu nunca vi uma declaração de amor tão, tão direta, tão seca. Porque para fazer uma declaração de amor, talvez a gente precise de mais romantismo. Ou é um fundo musical, ou são flores, ou um passeio, enfim. Mas ele chega mas você perdeu, vai no trem. Não, porque eu queria pedir você em casamento. Mas já viu um pedido de casamento mais desmantelado? Mas como assim? Eu não sou sua noiva, não sou nem namorada, quase não lhe conheço, lhe vi uma vez, 2 anos atrás, não tem nem notícia sua. E qual é o problema? Eu quero me casar com você, e você que diz? Eu topo. E resolvido o problema. 6 meses depois estavam casados, felizes. É essa a história do amor, dos reencontros, dos encontros. Ela dava aula de evangelização às crianças desde os 10 anos de idade. Isso é bom te dizer, porque em casas espíritas, às vezes, algumas evangelizadoras ou evangelizadores só olhar, está envolvido com isso, a gente perde a juventude, e a gente tem que pensar no casamento. Olha, na casa espírita, arranja casamento, está aprovado. Não é por isso motivo de se deixar de evangelização. Dê a aula do evangelho. Então, Herculano Pires, que batalhou pela firmeza da doutrina espírita, pela pureza doutrinária, ele fundou então na sua própria casa um centro espírita, na garagem da casa dele. O Centro Espírita Caibá Schutel. E ele, quando se aproximou, alguns meses antes dele desencarnar, ele disse para um amigo: eu estou pressentindo que está próximo do meu desenlace. Mas é assim, disse: é. E eu, quando desencarnar, eu venho dar uma mensagem para o seu intermédio. Ele disse: não, por mim não, sabe por quê? Porque eu sou muito conhecido. Aí vão dizer que é coisa da minha mente, porque eu tenho um certo conhecimento intelectual, aí ninguém vai identificar você. Comunique-se por alguém assim, fora de suspeita, uma pessoa assim semi-alfabetizada, uma pessoa simples, porque aí fica comprovado que é você mesmo. E tem um detalhe, na mensagem tem que ter escrito assim: espírito de verdade, porque você em todos os livros cita o espírito de verdade. Você é um seguidor de Kardec pleno, você é um seguidor de Jesus pleno. Ele disse: tá, eu vou seguir seu conselho. Mas não é que seguiu? Seguiu. Passaram-se os meses, e ele chegou em casa certo dia, em 1979, no mês de setembro, à noite,
olhou para a garagem, a porta fechada, por baixo da fresta, uma pequena luminosidade, ele estava vendo reunião mediúnica. Subiu os degraus, foi lá para cima, para a casa dele, que era no primeiro andar, tomou um banho. Quando terminou o banho, disse: Virgínia, eu estou sentindo um mal-estar. Você chama uma ambulância, me leva para o hospital para a gente fazer um check-up. Eu estou uma agonia, uma coisa ruim. Os filhos quiseram ir, disse: não precisa não, isso é coisa, a gente telefona de lá para cá, avisa aí, coisa e tal, isso é coisa rápida. E foram para o hospital. Quando chegou no hospital, que o médico foi buscar os equipamentos, ele tinha desencarnado. E aí se lembra do seguinte detalhe: quando eu era jovem, quando eu era garoto, eu criava canário e galo de campina. Achava bom levar alpista, paísco, cuidava dos bichinhos, mas eu seguindo as aulas de evangelização, do evangelho, os animais presos, eu um dia levei as gaiolas para o mato, abri a porta e fiquei observando. Ele pulou de um lado, pulou para o outro, como que não está acreditando? Abri a porta. Parece que não estava acreditando. Quando teve a certeza, voou de vez, parou lá na frente, cantou 2 vezes para mim, como que disse: obrigado, tchau, e foi embora. Assim é o desencarne dos espíritos evoluídos. É um abrir de porta de gaiola, vai embora voando. Foi o caso de Herculano Pires, foi o caso de Chico Xavier, é o caso dos grandes vultos, porque vai embora tranquilamente, mas nós, é complicado. A gente está pegado à matéria, feito borracha. A gente vai saindo e a borracha puxa, volta para a matéria, o espírito vai, puxa ele para cá, arranca ele de lá, ele volta para a matéria. É aquele sufoco para a gente se desapegar da matéria. É preciso então muito preparo espiritual para desapegar da matéria. É quando o Pires desencarna, instantaneamente vai para o centro espírita. No centro espírita estava havendo a recessão mediúnica. Existiam vários médios letrados e tinham um quase analfabeto, semi-alfabetizado. Um médium que nunca tinha recebido uma mensagem que se aproveitasse. Ele disse: é isso. Aí vem o mentor espiritual da sessão espírita, da casa espírita, que era Caibás Schutel, e manda uma mensagem dizendo o seguinte, em resumo: acaba de desencarnar no hospital fulano de tal o nosso amigo Herculano Pires, ponto. Caibás Schutel. Em seguida, é a vez dele. Manda uma mensagem para minha querida Virgínia, muito mais esposa para mim do que eu esposo para ela, e manda um poema de amor, porque o Espírito de verdade não vai nos abandonar. Assinado Herculano Pires. Eu estou no mundo espiritual, desencarnei há pouco. Quando termina a questão das luzes, que ele vai ler a mensagem e diz: obsediado, obsessão pura. Vamos perguntar o que está acontecendo. Se ele desencarnou, sim, às 20 horas, no hospital, exatamente o mesmo. A doutrina espírita, meus queridos amigos, minhas amigas, meus irmãos, é o consolador prometido por Jesus. E Jesus nos prometeu trabalho e trabalho e trabalho. E Jesus prometeu para nós desejo de fazer o bem, amar o próximo e servir ao Cristo, servir a Deus. A doutrina espírita nos pede que nos transformemos, porque reconhece o espírita pela sua transformação moral. Porque se você frequenta o espiritismo por 10 anos e é a mesma pessoa, você é qualquer coisa. É um frequentador, é um admirador, mas não é espírita. O espírito é o que se transformou, é o que se modificou, porque a doutrina, ela muda-nos. E aquele que não quer mudar diz: não, eu não quero ser espírita. Um amigo disse para mim: não me explique nada mais de espiritismo, que se você vai me comprometer, porque eu vou tomar conhecimento de coisas que vão me forçar a me modificar. Prefiro não saber. Então esses não ingressam no espiritismo. O espiritismo, nós aqui somos pessoas falidas, mas conscientes e lutadoras. Que Jesus fortaleça-nos hoje e sempre, para sermos hoje melhor que ontem e amanhã muito melhor que hoje. Que assim seja.